Felipe, você falou que a EPET é uma fábrica de ideias. Me diga quais são as ideias que estão hoje, nós estão vingando. com a sua experiência, acompanhando toda essa verdadeira tragédia fabricada, infelizmente, quais os caminhos para a gente superar esse momento que a Petrobras vive, sob o ponto de vista do interesse dos trabalhadores e da soberania nacional, que parece que são questões que estão sendo atacadas violentamente pelo interesse das multinacionais. Exato. A EPET, ela tem uma vocação, que é a vocação justamente de participar dessa batalha das ideias. Você tem aí diversas outras formas de organização, diversas outras entidades, diversas outras iniciativas, que têm outras funções que são muito importantes. Agora, a minha visão é que a função primordial da EPET é justamente participar dessa disputa do senso comum. A revelação da verdade sobre a Petrobras, ou no mínimo, para não ser muito prepotente, a apresentação de teses, de visões que nos aproximem ao máximo da verdade sobre a Petrobras. Porque isso é muito importante, porque a partir do momento que você constrói uma consciência sobre a importância e a realidade da Petrobras, você possibilita que as pessoas se organizem, que as pessoas se unam, os trabalhadores, os estudantes, os aposentados, que têm interesses comuns relacionados à apropriação e distribuição da renda petroleira, que eles possam se articular politicamente, etc., para conseguir fazer valer os seus interesses, que o Brasil possa se desenvolver de uma maneira mais justa. Então, no sentido da nossa contribuição, é uma contribuição justamente para disputar esse senso comum, disputar a opinião pública. Isso ficou muito patente, por exemplo, agora na crise dos caminhoneiros, na crise da greve dos caminhoneiros, onde essa greve é uma greve que tinha participantes, né, os trabalhadores autônomos, mas você também tinha empresários. E a pauta, vamos dizer assim, o discurso que eles apresentavam para a sociedade era um discurso patronal, no sentido que o problema do preço dos combustíveis eram os impostos. A gente conseguiu, nessa disputa das ideias, apresentar a tese e os dados que demonstram que o problema dos preços, nesse passado recente, que levou a essa crise com a greve dos caminhoneiros, é um problema relacionado à política de preço da Petrobras, e não aos impostos propriamente ditos. Você pode pensar numa política tributária que seja mais justa, mas esses impostos têm que ser distribuídos, e no Brasil eles são muito mal distribuídos. Você não pode entrar num discurso fácil e superficial de simplesmente condenar os impostos como se os impostos não precisassem ser cobrados. Uhum. É claro que de uma maneira muito diferente do que são, porque no Brasil eles são cobrados injustamente. Quem recebe menos de uma forma menores salários paga mais pelos impostos, especialmente no consumo. Mas a gente conseguiu denunciar que o problema foi justamente a política de preços, que é uma política de preços que prejudica ao mesmo tempo a Petrobras e o consumidor brasileiro. Então isso, por exemplo, é um exemplo, né, que eu citei aqui de um trabalho que a gente já tinha feito, justamente fazia críticas à política de preços que vinha sendo adotada pela Petrobras desde outubro de 2016. Esse trabalho tinha sido apresentado em dezembro de 2017, e quando a crise da greve dos caminhoneiros ela eclode, assim, a gente tem um trabalho pronto para poder apresentar para a sociedade o que, do nosso ponto de vista, é a real causa desse problema, a prática dos preços altos, desproporcionais, que na verdade viabilizavam os interesses não da Petrobras, mas os interesses da cadeia de importadores. Por quê? Isso é outra questão que acho que a opinião pública não digeriu percebe ainda. Onde é que está o pulo do gato aí? Exato. Quando você adota uma política de preços alinhada aos internacionais, mas quando você fala que pratica preços alinhados, não basta. Na verdade, são preços que são mais altos que os internacionais. Sobre os preços internacionais, você estima custos operacionais da atividade de importação, você estima o lucro dos operadores que importam e um prêmio de risco. Então, na medida que quando você pega esses fatores, você soma o preço dito internacional, uma referência internacional, e você estima esses valores muito altos, você começa a praticar preços, por exemplo, do diesel na refinaria, calculados dessa forma, e esse cálculo, especialmente dessa parte que você acresce aos preços internacionais, está majorada, você permite que a atividade de importação por terceiro seja lucrativa.
Você tem os importadores colocando diesel no Brasil a um preço mais baixo do que a Petrobras vende na refinaria. Nessa hora, você tem o diesel encalhado na refinaria. Você não consegue comprador para o diesel. Esse diesel que encalha obriga as refinarias a baixarem a carga. Você não tem o destino a um dos produtos do refino. Então, com isso, as refinarias da Petrobras chegaram a 1/4 de ociosidade, 30% de ociosidade, em média, no Parque Nacional. E quem estava importando? Estava se importando petróleo, especialmente por conta do petróleo, não, derivados, o diesel. Foi o primeiro ponto que a gente já revelou em dezembro de 2017, que durante todo o ano vinha acontecendo. Diesel produzido nas refinarias da costa leste dos Estados Unidos, sendo trazidos para o Brasil por grandes traders, que são comerciantes multinacionais, empresas gigantescas multinacionais, que controlam esse comércio, e colocados no Brasil para distribuição pelos concorrentes da Petrobras. Inclusive com a BR distribuidora diminuindo sua participação nesse mercado de importação. Mas isso significa uma prática de política de preços beneficiando o concorrente? Exatamente isso que a gente vem denunciando, que isso vinha acontecendo e essa prática, ao contrário do que afirmava a direção da companhia, ela não maximizava o valor gerado pela Petrobras. Essa perda de mercado, inclusive, foi reconhecida pela própria Petrobras em diversos balanços, em que ela mostrava essa redução nas vendas e dizia que era consequência da política de preços, e por muitas vezes ela fez ajustes na política de preços. Acontece que esses ajustes não foram suficientes para reverter esse quadro que se observou durante todo o ano de 2017 e no início de 2018, até a eclosão da É indiferente para a direção da Petrobras atual esse nível de ociosidade das refinarias? Em tese, você pode ter o melhor resultado empresarial, esquecendo a Petrobras como suas missões, sua missão como empresa estatal. Olhando estritamente essencialmente empresarial. o balanço. Em tese é possível você ter o máximo resultado com algum nível de ociosidade. Em tese, sim. O que a gente argumenta é que o nível de ociosidade estava muito alto e mesmo sob o ponto de vista estritamente empresarial, você poderia ter melhores resultados caso você praticasse preços mais baixos e recuperasse o seu resultado em vendas pelo volume vendido, ocupando o mercado que tinha sido desviado da Petrobras em favor dos importadores. Então é essa tese que a gente vinha afirmando e a própria Petrobras reconheceu a necessidade disso, vinha fazendo ajustes, primeiro na periodicidade e depois nos próprios cálculos desse fator, mas até o momento da eclosão da greve, esses ajustes não foram suficientes para recuperar o mercado da Petrobras e o resultado potencial. Porque isso, além de ser prejudicial à própria Petrobras, me parece, perdendo o mercado, por exemplo, a concorrentes, no caso, internacionais, do ponto de vista da balança comercial do país, também não é um bom negócio, né? Porque possivelmente nós tivemos aí uma forte elevação das importações, especialmente de diesel, né? Exatamente. E assim, a gente está falando só do ponto de vista empresarial, mas é muito importante ressaltar que a Petrobras não deve, como empresa estatal, operar sob essa lógica de maximizar o lucro no curto prazo. Porque se ela for operar assim, perde razão de ser a própria existência da empresa. Uhum. Porque uma empresa estatal, ela tem regras, ela só é criada quando existe uma condição que justifica a criação da empresa estatal. Quando que o Estado precisa atuar na economia dita produtiva? Quando essa economia produtiva afeta a segurança nacional, afeta o desempenho econômico nacional, afeta diversos aspectos estratégicos que influenciam na vida das pessoas e no desenvolvimento econômico e social do país. Então, nesse sentido é que se justifica a existência de uma empresa estatal. A partir do momento que você começa a administrar uma empresa estatal como se ela fosse privada, ela perde a razão de ser, inclusive legal, constitucional, da própria razão da criação e da natureza de ser da empresa. Sei. Agora, com a saída do parente, você acha que melhorou, houve mudança? Como é que está a situação da Petrobras agora? A atual administração continua defendendo as mesmas teses que o Pedro Parente defendia. Não adiantou nada, então? O que acontece? Eles defendem as mesmas teses. Eles defendem a política de preços e defendem o plano de negócios, que é um plano de negócios inadequado, porque tem uma meta que é a redução da dívida, da alavancagem, que não é adequada. Tanto o índice que eles colocam, a escolha do índice como estratégico, quanto o valor do índice e o prazo para se atingir esse índice,
tudo isso força a uma necessidade que é a da privatização de 35 bilhões de dólares em ativos da Petrobras de 15 a 18. A gente considera que a meta é inadequada, que o valor da meta também não deve ser esse, muito menos o prazo. E a gente aponta que, na verdade, o plano que se pretende é a privatização. E a consequência da privatização são esses índices nesses prazos. Então, é uma inversão de causa e efeito, que a gente vem criticando desde antes até hoje. Esse plano de negócio, nossa visão, precisa ser mudado. E a atual gestão defende o plano de negócio, defende a política de preços. Mas as coisas mudaram por conta das consequências da greve dos caminhoneiros. Porque a greve dos caminhoneiros levou a uma necessidade do governo influenciar, definir uma nova, congelar os preços do diesel, a Petrobras reduzir, no auge da crise, 10% o preço do diesel, o governo depois congelar, criar um programa de subvenção. Toda essa interferência do governo no mercado tem um efeito de aumentar o prêmio de risco dos importadores. Então, um daqueles fatores que eu coloquei, que se deve somar ao preço do diesel no mercado internacional, que é os custos operacionais justamente dessa operação de importação, o lucro do operador, da cadeia de operadores, né? E o prêmio de risco, esse prêmio de risco aumentou muito, justamente por causa dessa interferência do governo. O governo congelou os preços, prometeu que vai pagar o que for diferente, etc. E a Petrobras, eventualmente, pode fazer novos ajustes na sua política de preços, por conta dessa pressão social e do governo. Então, tudo isso é precificado em termos de riscos. Quando os concorrentes da Petrobras precificam isso tudo em termos de risco, então, na verdade, o que acontece é que o nosso mercado fica menos atrativo, potencialmente menos lucrativo. Então, isso tende a levar a uma recuperação de mercado pela Petrobras. Nós vamos verificar isso ao longo do tempo com o lançamento dos balanços. Mas é uma tendência. O Paulo César Ribeiro Lima. Ele falou sobre, lá no Congresso, várias leis que estão passando, né? Estão sendo votadas. Você poderia falar alguma coisa sobre isso? O que está sendo modificado nesse momento, em termos legislativos, lá no Congresso? Assim, a toque de caixa, parece que agora, na época aí da Copa, exato, que várias leis estão sendo passadas que ninguém está sabendo nada. Então, por exemplo, sessão onerosa também. Você já falou sobre isso, sessão onerosa. Exato. Então, agora, no plena Copa do Mundo, está sendo colocado em regime de urgência um projeto do deputado federal Zé Carlos Aleluia, do DEM da Bahia, que é um projeto que já tem algum tempo, mas foi colocado agora na ordem do dia pelo presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, do DEM aqui também no Rio de Janeiro, colocou esse tema para ser debatido em urgência em plena Copa do Mundo. E esse projeto do deputado Aleluia, o que ele possibilita? Ele possibilita que a Petrobras privatize até 70% do petróleo do regime, que é regido pelo regime da seção onerosa. A Petrobras tem direito a produzir 5 bilhões de barris de uma acumulação altamente produtiva, que reúne 5, 6 campos de petróleo altamente produtivos, que inclusive já estão entrando em produção, já são os principais responsáveis pelo aumento da produção no Brasil, agora no segundo semestre, entrando centenas de milhares de barris agora no segundo semestre. Então, é uma acumulação e um regime de operação que já é realidade, depois de quase 10 anos aí. Então, uma propriedade da Petrobras. O Petrobras tem um contrato celebrado com a União, em que dá a ela o direito intransferível de produzir 5 bilhões de barris dessa acumulação que é estratégica, altamente produtiva e já é uma realidade. Aí vem um deputado e coloca uma lei possibilitando que a Petrobras privatize até 70% dessas reservas, transferindo esse direito para empresas privadas ou estatais multinacionais. Mas é absolutamente inconstitucional, né? Não é inconstitucional isso? Não é uma aberração? Você pode ter uma série de questionamentos depois, mas o fato concreto é que está tramitando hoje. Hoje. Está tramitando hoje. Dia 28 de junho. O texto base foi aprovado em plena Copa do Mundo. Estão sendo discutidos os destaques
Uma vez aprovado na Câmara, segue para o Senado. Agora, esse direito da Petrobras de explorar esses 5 bilhões de dólares, 5 bilhões de barris de petróleo, a Petrobras pagou por isso, não pagou? Sim, a Petrobras pagou justamente no processo de capitalização da Petrobras, naquele processo em que a União aumentou a sua participação acionária na Petrobras, capitalizou a Petrobras. Na verdade, ela capitalizou justamente cedendo esse direito, cedendo o direito à Petrobras de produção desses 5 bilhões de barris nesse regime, seção onerosa, em condições especiais, não pagando participação especial, por exemplo. Então, é um regime que beneficia a Petrobras, no sentido em que foi uma cessão onerosa, porque nesse mesmo procedimento de ceder à Petrobras esse direito, ela aumentou o seu capital acionário na Petrobras. Então, a Petrobras é cessionária, não é isso? Sim. Ela que tem a posse, só ela poderia permitir essa cessão. Ela poderia... Ela não poderia transferir. É ela não poderia, então, transferível. Daí o projeto de lei. O projeto de lei visa legalizar a possibilidade da Petrobras abrir mão em 70%, até 70% desses 5 bilhões. Se a Petrobras quiser. Sim. E a Petrobras quer? Aí tem que perguntar para a direção da Petrobras. Então está nas mãos da direção da Petrobras? Eu posso inferir que sim, por conta do que foi noticiado na imprensa, assumindo que seja verdade, que o presidente da Petrobras, o Ivan Monteiro, na véspera da aprovação do regime de urgência, esteve em Brasília se reunindo com o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, e também com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, além de outras lideranças, e defendeu lá publicamente que esse projeto era interessante para a Petrobras. Mas por que a Petrobras, na opinião do presidente atual, ela não tem condições de explorar uma área que ela já está explorando, inclusive? Exatamente. Aí teria que ver qual é a argumentação exatamente dele nesse sentido. O que eu posso dizer é o que foi reportado na imprensa, no sentido de que na véspera da definição do regime de urgência, o presidente da Petrobras afirmou que esse projeto interessava a Petrobras. E a EPET, o que vai fazer? O que vai fazer agora? Então, a EPET tem participado da Batalha das Ideias e tem revelado para a sociedade a importância da cessão onerosa, que a Petrobras deve manter esse direito, não deve transferir esse direito para um petróleo que é altamente produtivo e já é uma realidade atual da empresa, uma empresa que não tem necessidade de privatizar seus ativos, muito menos alienar seus direitos sobre a exploração do petróleo, porque ela tem reservas em caixa elevadíssimas, então de 20 e poucos bilhões de dólares. Tem geração de caixa anual também sempre acima de 25, 27 bilhões de dólares. Tem uma condição operacional altamente saudável, não tem a menor necessidade de se livrar do direito de explorar reservas altamente produtivas, rentáveis, lucrativas, muito menos também ativos. Então a gente tem apresentado isso e, além disso, a gente tem apresentado para a sociedade o nome de cada um desses deputados entreguistas da sessão onerosa. Sim, mas eu acho que isso é um crime que deveria ter uma repercussão, porque não é uma coisa da gente ficar indignada, muito indignada com isso que está acontecendo assim, no apagar das luzes, em plena Copa, e as pessoas distraídas, e de repente vem quase que uma bomba. Isso aí eu sei lá, eu estou impressionada. Projeto altamente lesivo para a Petrobras e para o Brasil, e que está na agenda das multinacionais do petróleo. Esse artigo a qual eu me referi, eu listei a ordem de prioridade, listei os pontos que estão na agenda das multinacionais do petróleo e que foram assumidos pelo governo Temer. Um dos pontos está justamente a disputa pelo direito de se produzir na seção onerosa e no excedente da seção onerosa, porque não é só a seção onerosa. A seção onerosa são 5 bilhões de barris. No excedente pode haver 6 bilhões de barris. Essa área que foi concedida, permitida à Petrobras, na verdade, dispõe de um volume de barris de petróleo muito maior do que os 5 bilhões. Isso também o projeto de lei viabiliza que a Petrobras... que o governo faça leilões. Que a União faça leilões desse excedente. Porque há uma discussão ainda de acerto de contas entre o que a Petrobras pagou e o que tivemos de variação do preço do barril do petróleo, que daria, em tese, direito da Petrobras ser ressarcida. Tem uma discussão sobre isso, né? Exato, porque no contrato de cessão onerosa estava previsto que em algum momento no futuro fosse feita uma revisão
justamente do quanto foi esse custo assumido pela Petrobras para ter o direito de se produzir esse petróleo, e essa revisão é função justamente do preço do petróleo no mercado internacional. Então, em algum momento que você tem que fazer essa revisão para fazer esse ajuste de contas, e a União, no caso, o que se diz é que a União teria que ressarcir a Petrobras uma parte desses custos, e aí se discute como se ressarce em dinheiro, se ressarce em petróleo do próprio excedente, da seção onerosa. Então tem toda essa discussão, e a Petrobras resolveu colocar essa discussão associada a esse projeto. Foi o discurso que a direção da Petrobras tem colocado. Para resolver esse imbróglio, a Petrobras defende que tem o direito de transferir esse direito de produção desses volumes. Quer dizer que o cara já entra na Petrobras para dizer que veio, né?